Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar com Richard Simonetti. Nós recebemos várias perguntas pela internet dos nossos ouvintes, Richard. E a primeira delas é o depoimento de uma senhora que diz assim: minha filha nasceu especial, com certo grau de déficit neurológico. Richard, um dia bem distante, quando ela desencarnar, ela voltará a ser normal? Ela entenderá a falta da família? Aí há duas circunstâncias que envolvem pessoas que nascem com deficiências físicas e mentais. Se o problema for simplesmente genético de conformação, que naturalmente isso envolve problema kármico, né? Não acontece jamais uma situação de deficiência física ou mental pura e simplesmente por acaso genético, né, de combinação de elementos hereditários. Sempre há uma contraparte espiritual aí determinando que isso aconteça. Nada acontece por acaso. Agora, se o problema que está acontecendo for simplesmente no corpo físico, o espírito, tão logo ele retorne ao mundo espiritual, ele estará bem, sem problema nenhum. Se o problema for com o espírito, e o que ele tem no corpo é o reflexo do que está com ele, então, pode ser que ele retorne ao mundo espiritual com algumas limitações que vão demandar o tempo para que ele possa recobrar a sua lucidez mental. E há casos interessantes, inclusive. Kardec mesmo reporta-se ao caso de um menino, um adolescente, que ele era um deficiente mental, e uma deficiência bem grave mesmo. Que na época até é interessante que as palavras a terminologia era outra, vão né? mudando, né? Kardec chama de idiota, né? Hoje, se chamar alguém de idiota é uma ofensa, né? Mas na época de Kardec, as pessoas com deficiência mental eram chamadas de idiotas. Hoje você fala em criança especial, uma coisa assim. Quer dizer, é o politicamente correto, né? Então, Kardec reporta-se a um rapaz que tinha um problema mental e ele fez uma experiência, ele evocou esse rapaz durante as horas de sono. Quer dizer, o rapaz na sua casa estava dormindo e o Kardec fez a evocação. A evocação é chamar o espírito, né, pelo pensamento. E o rapaz se manifestou numa sessão mediúnica e, para a surpresa de Kardec, ele não tinha problema mental nenhum. O espírito estava lúcido. E o rapaz fala para Kardec que ele estava naquele corpo com deficiência, era uma espécie de karma que ele estava cumprindo, um castigo, porque numa existência passada ele foi um libertino, ele fez muita coisa errada, cultivou muitos vícios. Então ele se via naquela situação como um recurso, não apenas para resgatar os compromissos kármicos dele, mas principalmente para conter os impulsos inferiores que poderiam levá-lo a fazer a mesma coisa e fazer até pior. Então, espiritualmente falando, ele era um prisioneiro de um corpo. Ele não tinha a debilidade que estava no corpo. Isso que você falou, essa resposta pode ser aplicada no caso de uma pessoa com limitação física que obrigue a usar uma cadeira de rodas. Ele desencarnando, ele vai poder voltar a andar, o cego vai poder enxergar? Recobram todas as possibilidades do corpo, né? O paralítico vai andar, o cego vai enxergar. Isso se o problema não estiver no espírito, aquilo que eu te falei. Se o problema for simplesmente um karma envolvendo condição do corpo, então logo ele sai do corpo, ele estará bem. Agora, digamos que é um cidadão que ele cegou muita gente, né? Isso daí a gente sabe, na Idade Média principalmente, era uma diversão dos tiranos queimar os olhos das suas vítimas ou furar os olhos. Imagina um cidadão que fez isso, o karma que ele acabou contraindo. Então, ele, quando vai para o mundo espiritual, ele já vai como cego. Aquilo que ele fez para o semelhante, ele vai como cego. Quando ele reencarna, o desajuste que ele tem no espírito vai se refletir no corpo físico, dando origem até uma cegueira congênita, ele já nasce cego. Agora, dependendo do comportamento dele, ele poderá, ao longo da vida, ressarcir as suas dívidas, mudar o seu comportamento, e ao desencarnar, ele já voltar para o mundo espiritual enxergando. Mas se ele continua se comprometendo em erros, em vícios, se ele não procurou realmente melhorar nessa existência como cego, ele volta cego para a espiritualidade. Então, tudo depende do comportamento do cidadão. Não há dúvida de que todos os nossos problemas de deficiência física ou mental são problemas kármicos. Agora, nós nos livrarmos do problema vai depender do nosso comportamento. Richard, tem uma pergunta aqui de uma senhora
que fala sobre um espírito que foi abortado involuntariamente, de maneira natural, mas era gêmeo. O irmão nasceu. Esse gêmeo que desencarnou, que não chegou a nascer, ela pergunta, pode permanecer junto com a família? O espírito desencarnado ainda no ventre, com poucas semanas, pode permanecer aí no mundo terreno? Não, ele é recolhido imediatamente. Uma criança, principalmente uma criança que não nasceu ainda, no processo gestatório, tão logo o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, surge o embrião, já há ligação do espírito. Então, no caso dos gêmeos, os dois já estão ligadinhos ali ao embrião em desenvolvimento, ou, no caso, aos embriões. Agora, se um nasce e o outro falece, não chega nem a nascer, ocorre o aborto, ele será imediatamente levado para uma instituição do mundo espiritual. Isso se não houver familiares desencarnados que cuidem dele. Ele não vai ficar ali no ambiente. Não. Eu conheço um caso, Richard, em que depois de uma inseminação artificial nasceram trigêmeos, uma menina e 2 meninos. E havia uma quarta criança. E a menina, dentro do ventre materno, estava com a mão ligada nessa criança que não nasceu. Atualmente ela já está com 18 anos, ela tem a sensação de que de vez em quando tem contato com esse irmão segurando a mãozinha dele. Isso é possível? Eu acredito que isso seja mais uma reminiscência do que estava acontecendo no ventre materno, que ficou no seu inconsciente, que de vez em quando aflora, né? Não seria o contato com esse espírito, que ele já tomou o seu rumo, ou reencarnou, ou foi desenvolver outras atividades. Se ele fica no mundo espiritual, ele retoma a postura de adulto, né? Não vai ficar como uma criancinha, ou como um ser em gestação no ventre materno. Então, aí eu acredito que o fenômeno seja mais de reminiscência da jovem, de alguma coisa que foi marcante, que aconteceu no próprio ventre materno. A propósito, a criança, sempre que desencarna, ela já retoma a situação de adulto ou não? Não, aí depende da condição do espírito. O espírito pode ficar no mundo espiritual como criança e reencarnar em seguida. Isso acontece com muita frequência numa família. Às vezes pergunta-se por que morrem as crianças. Morrem porque às vezes o espírito traz um karma. Um suicida, por exemplo, ele provocou um desajuste tão grande no seu perispírito que ao reencarnar o corpo físico não suporta esse desajuste. Ele acaba desencarnando. Mas é um processo de purificação perispiritual, né? Essa curta permanência no corpo físico atuou para ele como uma válvula de escoamento das impurezas que ele adquiriu com o suicídio na vida passada, para que ele retorne à reencarnação em melhores condições. Então, é muito comum acontecer, morre uma criança, a mãe engravida de novo, é o mesmo espírito que reencarna. Às vezes acontece da mãe ter 4, 5 abortos, né? E finalmente ela consegue vingar. Perdi 4 filhos. Na verdade, era o mesmo filho que tentou 4 vezes. O mesmo espírito. Por causa das suas limitações ou problemas envolvendo a mãe, porque a mãe também pode ter o problema kármico de quem praticou aborto numa outra vida e que hoje quer ser mãe, tem essa dificuldade, isso acontece também. Mas quando o problema é superado, o resgate foi feito, às vezes o espírito que tentou 3, 4 vezes, na 4ª vez ele consegue. Né? Então não são 4 filhos, é o mesmo filho que veio 4 vezes. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Richard Simonetti o que ele pensa das curas de João de Deus. Voltamos já. Estamos de volta para o segundo bloco do Despertar de hoje com Richard Simonetti, que está respondendo perguntas suas que você nos mandou pela internet. Richard, antes da pergunta que ficou no ar, você queria complementar
a resposta relacionada com as crianças. Quando eu perguntei se quando a criança desencarna, se ela já assume automaticamente a situação de adulto na espiritualidade. Eu disse que 3 coisas acontecem. A primeira coisa é ela voltar à reencarnação. Isso acontece até com relativa frequência. A mãe nem se dá conta disso, que é o mesmo filho que voltou. A segunda circunstância, se for um espírito muito evoluído, ele retoma a personalidade anterior, ele volta a ser o que ele era antes de reencarnar. E pode acontecer também dele ficar no mundo espiritual como criança, que a gente vê muito na descrição de André Luiz, crianças no mundo espiritual. E essa criança vai se desenvolver, ela vai crescer. E no espaço de alguns anos vai se tornar um espírito adulto, né? Morfologicamente, na aparência perispiritual, vai se apresentar como um adulto. Então essas 3 coisas podem acontecer com a criança que desencarna em terra infância. Muito bem. A pergunta que ficou no ar, Richard. O que a doutrina espírita, ou você particularmente, pensa das curas realizadas pelo médium João de Deus? Eu estive lá em Abadiânia uma vez, acompanhei o trabalho do João de Deus. A gente nota que ele é um grande médium. Eu não vi coisas transcendentes lá, até porque o João de Deus já está idoso, ele teve problemas de saúde, ele não está realizando mais aqueles prodígios que realizava, mas o trabalho é muito intenso ainda lá, e é interessante que eles fazem pregações até em inglês, porque depois de uma visita e uma reportagem feita por aquela entrevistadora americana, Oprah, é um tal de americano lá visitar o João de Deus, é incrível. E eu acho o trabalho lá muito interessante. O que me chamou mais a atenção foi que o João de Deus tem uma equipe que trabalha com ele e aproveita também pessoas espiritualizadas que vão à Abadiânia, digamos aí de 80 a 100 pessoas, que ficam num salão, concentradas em oração. Diria que a energia que vai ser usada para os processos de cura emana em grande parte dessas pessoas, sabe? Como se ele usasse um potenciador da sua própria mediunidade para que ele atue e estabeleça aquela possibilidade de fazer curas, que são muitas curas feitas mesmo. Muita gente que vai lá se beneficia. É lógico que nem Jesus curou todo mundo, né? Está muito subordinado ao problema kármico da pessoa, a sua condição, a sua fé, mas não há dúvida que é um belo trabalho que é feito lá, e atendendo multidões que aparecem por lá, né? O João de Deus foi um médium até orientado por Chico Xavier, né? O Chico é que orientou que ele devia ficar em Abadiânia. E lá há um sincretismo religioso, né? Tem muita coisa do catolicismo, do protestantismo, de Umbanda, mas é um trabalho muito bem feito que exige que existe um médium lá de efeitos físicos, que é o médium de curas, o João de Deus. É um tipo de trabalho muito interessante, é um recurso para pessoas que não estão tendo resposta na medicina tradicional, né? Que muitas vezes vão lá em desespero, e na verdade muita gente tem se curado, não? É um belo trabalho. Charles, uma pergunta bem elementar, que também nos chegou pela internet. A pessoa diz assim: afinal, Richard Simonetti, o Espiritismo pode ser considerado uma religião? Ele não pode ser considerado, ele é uma religião. O Espiritismo, a gente sempre destaca, as pessoas precisam entender, ele é uma filosofia que tem bases de ciência e tem consequências religiosas. Então, ele é uma religião. Ele é uma filosofia porque ele nos responde os porquês da vida. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, por que sofremos, por que enfrentamos problemas, por que tem tanta maldade no mundo. O Espiritismo explica tudo, é uma beleza. Para tudo você tem resposta. Porque, na verdade, o Espiritismo não é uma doutrina humana, é uma doutrina dos espíritos. Kardec codificou o Espiritismo com base em informações que ele colhia da espiritualidade. E é lógico que quem mora do outro lado tem melhores condições para informar a respeito do destino humano. É de lá que nós viemos, é para lá que nós voltamos. Espíritos que sabem as consequências das ações humanas no mundo espiritual, eles nos trazem a visão do que é o mundo espiritual. Então, é uma coisa muito mais realística do que as especulações dos teólogos medievais, né? As igrejas cristãs, de um modo geral, e as próprias religiões, aí, o budismo, o islamismo,
São religiões cujo aspecto teológico de vida futura está inteiramente baseado em especulações dos teólogos. Eles imaginam como é a vida espiritual. E o Espiritismo não é assim. O Espiritismo é uma doutrina baseada em informações da vida espiritual. É totalmente diferente. Kardec dá um exemplo. Se você quer saber como é a vida na França, você não vai ficar imaginando como é a vida na França. É melhor você ou ir lá ou consultar os franceses. Foi o que Kardec fez. Agora, alguém poderia questionar, mas peraí, mas como é que vamos ter certeza de que isso que Kardec recebia através de médiuns também não era uma fantasia? A certeza está no fato de que o Espiritismo tem um aspecto científico. Ele é estudado, as comunicações são estudadas, o intercâmbio com o além é estudado. Tivemos muitos cientistas que batalharam nesse campo para demonstrar que realmente é possível o intercâmbio com o além, não é uma quimera, não é uma fantasia, ele existe mesmo. Então, no aspecto filosófico, o Espiritismo nos dá uma visão da vida. No aspecto científico, ele demonstra que o aspecto filosófico exprime a realidade da vida espiritual. E tem consequências religiosas. Se o Espiritismo fala de Deus, fala da imortalidade da alma, das consequências das ações humanas no mundo espiritual, nos fala de tudo aquilo que caracteriza uma religião, logicamente nós podemos considerar o Espiritismo uma religião. Muita gente acha que não é religião porque o Espiritismo não tem o culto exterior. As pessoas associam muito a religião com o culto exterior. No caso do catolicismo, por exemplo, a missa, a comunhão, toda essa parte exterior que caracteriza uma missa, por exemplo. Então, a pessoa está habituada a imaginar que isso é religião. Não, isso é o aspecto exterior de uma religião. E o Espiritismo não tem aspecto exterior. Por isso que as pessoas acham que ele não é religião. É religião, sim. Porque ele cuida de tudo aquilo que diz respeito ao futuro da alma humana. E cuida também de nos colocar em contato com Deus. A falta de imagens de sacerdotes paramentados induz as pessoas, né? O Espiritismo não tem rito nem reza, não tem ofício nem oficiante. A pessoa, é que a proposta do Espiritismo é diferente. O Espiritismo diz que todo culto, toda comunhão com Deus é um ato eminentemente pessoal, entre nós e o Criador. Nós não temos que pegar intermediação nem de ritos, nem de rezas, nem ofícios, nem oficiantes. Então essa é a proposta do Espiritismo. Você quer pedir a bênção de Deus para o seu casamento, ao invés de pedir um intermediário que faça isso, você e a noiva, com a família reunida, vão orar, vão pedir a Deus que abençoe o seu casamento. Quer dizer, é um ato de comunhão do indivíduo com a criação, sem intermediação, sem passar para alguém. Richard, a pergunta que vem agora, pela internet também, se nós podemos, através dos sonhos, reencontrar com os entes queridos. Sem dúvida alguma, isso daí acontece com muita frequência. A gente reencontra com aqueles que nos antecederam, quando há a ligação pelo amor, quando há amor, tranquilamente nós nos encontramos com eles. Acontece que poucas pessoas têm a sensibilidade para gravar de forma consciente esse encontro espiritual durante as horas de sono. Então fica tudo na forma de uma imagem onírica, né? Muito fugidia, que a pessoa não consegue gravar os detalhes, porque o nosso cérebro não tem uma desenvoltura, um desenvolvimento que permita o registro de atividades desenvolvidas pelo espírito fora do corpo. Né? Você veja bem, o espírito sai do corpo, vai para o mundo espiritual, conversa com familiares, desenvolve atividades, mas não tem registro no corpo, porque não passou pelos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, audição e a visão. Então não tem registro, fica na forma de uma imagem onírica, um sonho meio fugidio. Por isso que as pessoas têm dúvidas quanto a essa possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. A gente entra toda noite, entramos em contato toda noite com espíritos, podem ser bons ou maus, dependendo do que nós fazemos aqui na Terra, né? Mas tranquilamente nós temos encontros espirituais, sim, durante as horas de sono. Richard, agora o telespectador nos pergunta o seguinte: na época de Kardec, ele teve, assim, sérios problemas com a Igreja Católica, quando, de uma certa forma, ele destruiu as tais penitências. Aliás, algo que já vinha sendo combatido antes pelo protestantismo. As indulgências. Desculpe, as indulgências. Richard, de uma certa forma, não está acontecendo isso agora, quando alguns líderes religiosos, de uma certa forma, prometem o céu ou prometem
um progresso material se as pessoas contribuírem com a igreja? É um recurso usado para que as pessoas se disponham a fazer doações. Sei lá, isso daí tudo bem, está na consciência de cada um se a pessoa faz isso com boa intenção, acreditando firmemente. Eu digo o seguinte, Sidney, toda pessoa que faz alguma coisa que em princípio não é muito acertada com relação à religião, mas a pessoa faz com a firme convicção de que está fazendo o que é certo, quer dizer, ela não está mentindo, não está querendo tirar vantagem, então o comprometimento dela é pequeno. Agora, se ela tem consciência de que está fazendo a coisa errada e que está usando de recursos para tirar dinheiro das pessoas, então o comprometimento é muito grande. Né? De qualquer forma, está funcionando. Eu sempre digo o seguinte, preferível que a pessoa esteja numa igreja dessa natureza do que estar no bar aí, do que estar fazendo coisas erradas, né? Pelo menos está sendo disciplinada, se voltando para as coisas de Deus, embora nem sempre a metodologia seja mais adequada, embora se abuse muito até da ingenuidade das pessoas, fazendo cobranças, né, pedindo dinheiro e coisas semelhantes. No próximo bloco, eu vou perguntar para o Richard a respeito do desencarne de uma criança. Não saia daí. Voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para o último bloco do Despertar de hoje. Perguntas que vieram de você, pela internet. Richard, eu tenho uma longa pergunta, vou tentar resumi-la. Trata-se de uma mãe que está lutando de todas as formas para superar o desencarne da sua filhinha, que desencarnou no ano passado. Diz ela que ela vem lutando de todas as formas, mas ela está desgostosa com Deus ainda. Ela diz assim, eu sei que é pecado, eu tenho me confessado, pedindo perdão, mas não consigo aceitar o desencarne da minha pequena. Ela gostaria de saber se a filha dela está bem na espiritualidade, se ela aceitou bem o desencarne e se seria possível ela receber a graça de uma mensagem dessa sua filha. Em primeiro lugar, a condição da criança no mundo espiritual é muito boa. Toda criança é imediatamente recolhida pelo seguinte, a criança não tem um comprometimento com a vida física. Os vícios, paixões, seduções da vida material. Então a criança, ela tão logo desencarna, eu digo criança até a adolescência, né? Então a criança é imediatamente socorrida, amparada, sem problema nenhum. Nós não devemos nos preocupar com a criança. Agora, não resta dúvida de que a morte de um filho costuma-se dizer que é a pior dor moral que existe, né? Muito difícil. É o tipo da coisa que só o tempo realmente dá jeito. E eu sempre digo que a morte de um ente querido é como uma amputação de um membro. Você tem que amputar uma perna, ou amputar um braço, e de repente você se conforma, aceita, foi a vontade de Deus, mas você ficou sem um braço, você vai ter que se adaptar a uma situação diferente. Ou perder uma perna, vai ter que se adaptar. Eu diria que é a mesma coisa, a morte de um ente querido, principalmente de uma criança, é como uma amputação psicológica. E só o tempo vai dar jeito. Agora, esse tempo vai dar jeito de uma forma mais rápida ou não, dependendo da nossa postura, né?
Porque se nós ficarmos aí com o nosso pensamento voltado para o que aconteceu, inconformados, não aceitando, questionando, estaremos, em primeiro lugar, até perturbando a criança que partiu. Porque as nossas dúvidas vão atingir a criança, ela vai ter problema. Então, vê-se casos aí em que o desencarnado sofre as consequências desse tipo de comportamento daqueles que ficam. Eu me lembro de um caso bem significativo, lá no incêndio do edifício Joelma, onde faleceu uma jovem queimada, e a mãe dela não se conformava. Um jovem ainda cheia de vida, com todo o futuro pela frente, e ela sempre ficava imaginando a filha morrendo queimada no edifício. E um belo dia ela foi a Uberaba, onde ela teve a oportunidade de participar de uma reunião com o Chico Xavier, e ao final, para surpresa dela, havia uma mensagem da filha. E a filha se identificando muito por circunstâncias, ideias, o cotidiano da família. O Chico tinha essa capacidade extraordinária. Ele pegava bem o pensamento do espírito. A jovem se identificou, a mãe sentiu que era ela realmente. E a filha falando: mamãe, eu estou muito bem, eu fui acolhida pelos meus avós, deu até o nome dos avós, cuidaram muito bem de mim, estou muito bem. Entendo agora que eu tinha que passar por esse tipo de coisa, foi um problema kármico, de resgate do que eu andei fazendo em vidas anteriores. Estou muito bem aqui. O meu único problema é a senhora, porque a senhora não se conforma e a senhora fica me imaginando queimar, e toda vez que a senhora pensa assim, eu me sinto queimar de novo, eu me sinto na fogueira. É uma coisa terrível. Eu quero lhe pedir, mamãe, mude o seu pensamento. Eu estou muito bem, siga outro caminho, cuide de crianças, faça alguma coisa, movimente-se, não fique entregue a essa inércia em que a senhora fica pensando em mim o tempo todo e a senhora está literalmente me perturbando. Então veja que é preciso cuidado quando se trata do falecimento de um ente querido. Nós podemos chorar, podemos sentir saudade, chorar não é pecado, não é errado, mas é preciso cuidado com as nossas emoções, né? Aquele sentimento de perda, aquela depressão, aquela angústia, que eu não me conformo, porque Deus fez isso comigo. Isso é péssimo para a pessoa e péssimo para aquele que partiu. Então eu diria, Sidney, que até por um ato de amor, sabe, até amor por aquele que partiu, eu vou dar um jeito na minha vida. Procurar seguir outro caminho, procurar me conformar, vou cultuar a memória, assim, não tem problema nenhum de lembrar sempre, até aqueles que partem gostam de ser lembrados. Mas lembrados de uma forma alegre, né? Lembrados de uma forma confiante em Deus e que vamos nos encontrar um dia quando chegar a nossa hora. Com relação à pergunta aí, se a mãe gostaria de receber uma mensagem, toda mãe gostaria de receber uma mensagem do filho que partiu. Acontece, como dizia Chico, que o telefone toca de lá para cá. Não adianta procurar o médium, não adianta nem ir atrás do Chico, se o Chico fosse vivo ainda, porque essas coisas não dependem do médium, não dependem da pessoa, depende do mundo espiritual. Para você ter uma ideia, o Chico, às vezes, numa reunião pública, enquanto ele estava lá no grupo, não é o grupo da prece, uma outra instituição que ele frequentava, a Comunhão Espírita Cristã, que era muito grande, centenas de pessoas, dezenas de mães, né? Digamos lá que tinha 100 mães lá para esperar uma mensagem, ele recebia 3, 4, né? Até por impossibilidade de atender a todas as mães, e nem sempre o espírito está em condição de se manifestar também. Então, eu entendo que, num caso desse, a gente deve deixar, não procura não, se tiver que acontecer, não acontece. E uma coisa importante, eu sempre digo às mães que estão enfrentando esses problemas, que elas, quando elas estiverem mais calmas, mais tranquilas, haverá condições delas serem levadas em espírito ao mundo espiritual, e lá encontrarem o filho que partiu. Poderiam matar a saudade, conversar. Quando acordarem, pode ser que não tenham grandes registros, dado a dificuldade que nós temos de registrar o que acontece fora do corpo durante as horas de sono. Mas certamente ela acordará com a certeza de que esteve com o filho ou com a filha, se acordará feliz, mais tranquila, né? Mas é preciso fazer, dar condições para isso. Procurando se acalmar, deixar de questionar, pratique todo o bem, ligue-se a uma entidade que cuide de crianças, enfim, mude a sua vida. Não fica paradinha lá só pensando na filha, que vai se perturbar e perturba a filha. Chardy, nós estamos terminando o programa e eu vou fazer a última pergunta para você. Como aceitar uma coisa que tanto queremos,
chegamos tão perto de ter dado certo e não deu certo. Qual a explicação? Às vezes você não tem merecimento para conseguir aquilo que você está pretendendo, ou não chegou a hora, o ensejo não foi o ideal, isso daí há mil razões para que isso aconteça, né? Nem sempre nós conseguimos realizar os nossos ideais, nem sempre conseguimos aquilo que estamos pretendendo. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a frustração de nossos anseios às vezes funciona como recurso de nosso resgate para aprendermos a valorizar mais as coisas da vida. Vou dar um exemplo bem rapidinho aí, por exemplo, o rapaz que cuidou mal da família, desrespeitou a família, não tinha carinho pela família, um dia ele desencarna, quando reencarna, ele vai voltar ao seio daquela família na condição de um filho adotivo. É uma situação que para ele é frustrante, que ele queria conhecer os pais biológicos, ter os pais biológicos, mas às vezes uma adoção acontece simplesmente como uma lição para o espírito, que na vida passada ele desrespeitou a vida familiar. Hoje ele está nessa condição para aprender a valorizar, né? Quer dizer, estou dando apenas um exemplo e nem quero generalizar também. Não? Isso não quero que o ouvinte generalize isso, porque na maior parte das vezes uma adoção é sempre alguém ligado ao coração, que não deu para vir diretamente, veio indiretamente. Mas pode acontecer uma adoção como uma lição para o espírito que precisa passar por esse tipo de experiência. Muito obrigado pela sua presença, Richard. E muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Até a próxima semana.